Um dos assuntos que eu mais ouço falar nas igrejas e que ao mesmo tempo as pessoas menos entendem é o que é a graça de Deus. Graça é o favor imerecido do nosso Senhor. É algo que nós não merecemos, mas ainda assim Ele insiste em fazer por nós. A graça de Deus, Ele é aquele favor imerecido. É Deus me dando o que eu não mereço. Ele me dá o que eu não mereço, Ele me dá o amor dEle, Ele me dá todo o carinho dEle. E Ele não me dá o que eu realmente merecia, que era a condenação, era o inferno. Lá em João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa para mim é a mais pura demonstração da graça do nosso Senhor. Jesus morreu naquela cruz por nós e nós não merecemos, nós não merecíamos e nós continuamos não merecendo esse amor, mas ainda assim Ele quis, ainda assim Ele aceitou sofrer por nós, porque Ele nos ama, porque Ele sempre nos amou. Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu amor para com a gente, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova de que Jesus te ama e que me ama é que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E se você está ouvindo isso, é porque é do interesse de Deus que esse amor chega até os seus ouvidos. Lá em João 8, quando Jesus se encontra com aquela mulher pega em adultério, muitos estavam ali loucos para apedrejá-la. Mas Jesus não permitiu que aquilo acontecesse. Virou para aquela multidão e disse: se você não tem pecados, então que você atire a primeira pedra. Mas todos foram embora. Ficou apenas Jesus e aquela mulher. E Jesus disse: todos foram embora? Não ficou ninguém? E ela disse: não, não ficou ninguém. E aí Jesus virou para ela e disse: então vá e não peques mais. Você está perdoada. Ou seja, aquela mulher, aos olhos de muitos, ela não tinha perdão. Ela merecia ser apedrejada, ela merecia morrer. Mas Jesus teve amor, teve compaixão. E Ele disse simplesmente: vai e não peques mais. Você está perdoada. Essa graça do Senhor é o que nós não merecemos. Quando você peca, e quando você peca de novo naquela mesma área, o Senhor te perdoa de novo. E mais uma vez você recebe a graça dEle. Mais uma vez você vê o tamanho do amor dEle por você. Porque mesmo quando você não merece, ainda assim Ele te ama, ainda assim Ele te perdoa e ainda assim Ele te recebe de volta, como se nada tivesse acontecido. A graça de Deus, ela é uma parte do amor dele. Metade do amor de Deus é a misericórdia, a outra metade é a graça. Quando Deus olha para a situação do homem e percebe que o homem está indo para o inferno, Deus tem misericórdia. Quando Deus decide morrer por esse homem, quando Deus decide provar para esse homem o seu amor, porque Ele tem a graça. Deus ouvir a minha oração é misericórdia, Deus responder a minha oração é a graça. Deus olhar para o meu estado perdido é misericórdia, Deus me chamar de filho e me colocar rumo ao céu é a graça. E quando você entende a graça do Senhor, quando você percebe esse tamanho amor que Ele tem por você, é comum que você passe a andar diferente. É comum que você não siga mais os desejos da sua carne, que grita todos os dias. Mas você começa a renunciar o que ela te pede ou o que ela quer. E passa a andar em santidade. E passa a fazer aquilo que o Senhor deseja que você faça. Isso não é porque alguém te cobra, ou alguém te impõe, ou alguém te obriga a fazer isso. Você passa a fazer por puro amor. Porque você vê o quanto vale a pena e o quanto a graça do Senhor não é de acordo com o que nós fazemos. Nada do que você faça pode fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos. Esse amor é de graça. Quando você consegue entender a morte de Jesus naquela cruz por mim e por você, você passa a andar diferente. Você passa a andar em santidade. Efésios 2,8 fala que é pela graça que nós somos salvos. Eu não sou salvo por ser bonzinho, eu não sou salvo por boas obras, eu não sou salvo porque eu fiz alguma coisa que agradou a Deus. Eu sou salvo porque Deus tem misericórdia de mim, me ama e pela sua graça Ele me chama para a vida eterna. A partir do momento em que eu reconheço que Jesus morreu por mim, a partir do momento que eu reconheço que Ele é o Deus e a vida eterna, a partir desse momento a graça de Deus passa a ser uma realidade para mim. Eu ando salvo por consequência, eu faço boas obras por consequência, a fé eu tenho por consequência da graça de Deus ter sido derramada sobre a minha vida. Lá em João 4, quando Jesus conversou com aquela samaritana, talvez você não lembre agora, mas Jesus foi muito misericordioso com aquela mulher.
Ela já havia tido vários maridos e Jesus foi bem no cerne da questão. Pediu que ela chamasse o marido. E ela disse: mestre, não tenho marido. E Jesus respondeu: respondeste muito bem. Você não tem marido e esse com quem você está também não é seu marido. E o Senhor poderia muito bem tê-la julgado, tê-la apontado o dedo e ter dito: você está errada, não ande mais assim. Mas não, o Senhor apenas disse para ela: eu sou a água viva. Se você tomar dessa água, você nunca mais vai ter sede. E a palavra conta que essa mulher ficou diferente depois que se encontrou com Jesus. Ela passou a andar de uma forma totalmente graciosa. Por quê? Porque ela conheceu a graça do Senhor. Ela conheceu o amor do Senhor, esse favor imerecido. Ela não merecia, eu não mereço, nós não merecemos, mas ainda assim Ele a amou. E foi por causa desse amor que essa mulher passou a ser diferente. É assim que é a graça do Senhor. Nós não merecemos, mas ainda assim ela nos alcança. E quando ela nos alcança, nós passamos a andar de uma forma totalmente diferente. Tito, no capítulo 2, no verso 11, fala que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Jesus, ele salvou todos os homens. Jesus, ele salvou tanto eu, quanto você, quanto um pedófilo, quanto o pior de todos os homens. Ele salvou, ele deu essa salvação. A partir do momento que você crê, você começa a fazer parte dessa família. A partir do momento que você crê e confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, você é salvo, você faz parte dessa salvação. E a maior de todos os benefícios da graça, a maior de todas as bênçãos da graça, é a capacidade que você tem, é a possibilidade que você tem de um dia, ter o seu nome escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar, ou se você morrer, você vai estar junto dele. João capítulo 14, Jesus me promete: onde eu estiver, vocês estarão comigo. Para mim, o ponto máximo da graça é Jesus me chamar para habitar junto com Ele por toda a eternidade. Eu não consigo negar esse amor, eu não consigo ficar longe desse amor, porque esse amor me conquistou. E um dia, vocês vão ver que isso foi verdade. Não gostei desse fim, não.